dia, ou boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui algo que pode ajudar muitos a fazer manutenção em placas de notebook, né? Essa aqui é uma placa de notebook CCE, H48, H49, tá aqui o patiname dela, né? Dá pra enxergar aí, ó. Onde tá? É isso aí. O que eu quero falar para vocês nesse vídeo é que, independente da placa com defeito que você tiver na bancada, o princípio de start, ou o circuito, né, de entrada, o circuito de alimentação inicial da placa, o circuito de alimentação de 3 e 5 volts, independente da placa, o princípio é o mesmo, tá? Por exemplo, o que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente esse circuito. Nós temos aqui o conector da bateria, né? Conector da bateria aí, e na sequência, né, nós temos o PWM de carregamento, né, que carrega a bateria. Esse é um ISL, né? Normalmente se usa em placas, né, normalmente se encontra com BQs, né? BQs 24 e assim por diante, o resto da numeração muda, né? 625, 635, 680 e assim por diante. Mas BQ, que é usado no circuito de charge da bateria, tá? No entanto, esse aqui usa o ISL. Aí o ISL também muda, né? O código, né? A numeração seguinte, né? Nem sempre é o mesmo, né? A mesma numeração. Normalmente é ISL 62, 6282821, 833 e assim vai. Tá? Neste caso aqui, não dá para me enxergar aqui qual que é esse aqui, tá? Mas é um ISL, um 6, bom? Que faz o carregamento da bateria. De entrada da fonte, nós temos aqui o conector, onde vai o DC Jack, né? A bichinho. Essa placa aqui tem um flatzinho também junto com a placa Power. Tem a entrada de 19 volts que vem da fonte. E aqui, visto que o botão Power e a rede é na placa Power, tudo ali, no caso dessa placa aqui, né? Tem um flatzinho que faz essa conexão, né? Start e rede, tá? Mas os 19 volts é aqui mesmo. Aí você pode perceber que na sequência do conector de 19 volts tem esse MOSFET, fusível, que recebe 19, manda 19 volts, que por consequência alimenta 19 volts aqui, que manda 19 volts aqui também. Isso aqui é um CI, não é um MOSFET, tá? MOSFET é esse é um CIzinho, que manda a tensão de carregamento também no circuito, no conector da bateria, tá? É lógico que você pega uma placa, qualquer placa, né, de notebook, que não está ligando. O primeiro passo que você tem que dar, né, para encontrar o defeito seria medir a tensão de 19 no conector, né, da fonte, né, o DC Jack, MOSFET, esse fusível também, que recebe a tensão de 19 volts e manda para a placa, tá? Se está entrando e saindo, e também se está chegando dos MOSFETs de baixa. Por exemplo, esses MOSFETs aqui, ó, esses vários MOSFETs aqui, ele recebe 19, só que manda baixa tensão, né, com alta corrente, claro, para alimentar o processador, o circuito VCO, tá? Se está chegando 19 volts aqui, é lógico que a tensão de alimentação do processador só vai estar presente quando você startar a placa. Vai receber o comando, o pulso, e então vai alimentar o processador. Se a placa não está ligada, não vai ter
dependendo do circuito, né? Entre 0,900 e pouco ou 1 volts, por aí. Entre essa tensão, 1 volts, algum circuito tem 1,7, 1,8, né? E assim por diante, tá? Então, mediu esse MOSFET, tá chegando os 19 volts de alimentação, então o circuito de entrada, isso quer dizer que ele está legal, né? Está recebendo a tensão, está mandando, o MOSFET está mandando, e que esse componentezinho aqui de charge está trabalhando, porque ele é responsável também por chavear os MOSFET de entrada, né? Dar o pulso ali no gate e mandar os 19 volts, certo? O seisinho de carregamento da bateria, tá bom? Ele que faz esse chaveamento também. Quer dizer que ele está legal. Se está chegando tensão aqui, então tá bom. Agora, parte-se para o circuito de 5 e 3 volts. No caso dessa placa, é aqui, tá? Esse circuito aqui, que faz os 5 e 3 volts, tá? Sendo comandado por esse componentezinho aqui, ó. Dá para enxergar, né? Esse componente aqui, ele chaveia, ele dá pulso, né, nesses MOSFET, que recebe também 19, mas dá o pulso e ele manda nessa bobina aqui 5 volts, nessa aqui 3 volts, que manda 3 volts no pino 8 da BIOS e no power, no botãozinho power que você aperta lá para ligar a placa. Se tiver 5 volts e 3 volts aqui nesse circuito, então o 6 tá bom, os MOSFET também tá legal, mas a placa não liga, ainda não liga, mesmo assim não liga, tá? Então você vai, depois daí, trabalhar a BIOS, né? Dependendo da placa, a BIOS, e tem placa que tem uma BIOS que recebe 3 volts, no caso dessa tem duas BIOS, tá? Essa é a BIOS, tá fora aqui, foi removido já, mas essa aqui é a BIOS de imagem e tem essa outra BIOS aqui, ó, essa BIOS pequenininha, ela recebe 3 volts, essa não, inicialmente não recebe 3 volts, só quando starta. Essa aqui recebe 3 volts quando você conecta a fonte ou a bateria conectada, 3 volts. Se não está ligando, então você vai trabalhar nela, na pequenininha, tá? Porque ela é responsável pelo start, tá bom? Não é todas as placas que é assim, tá? Não é todas as placas, no caso dessa que eu estou falando, tá? Bem, então o princípio dessa placa, tensão 19 volts, 5 volts, aí eu pego a outra placa, tá com o mesmo problema, e aí, como é que eu faço? É a mesma coisa, o princípio de teste é o mesmo. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma outra, essa aqui é uma positivo, tá? Uma positivo. Veja que ela não tem componente de um lado, tem só de um lado só, né? O outro lado é limpo, né? Passa só as trilhas aí, né? Mas do outro lado tá os componentes. O princípio é o mesmo. Aqui tá o DC Jack. Você vai conectar aqui a fonte, né? Esse conectorzinho, que vai mandar 19 volts. Agora onde eu vou encontrar 19 volts? Tá? Nessa placa. Bom, aqui tem 19 volts. Esse componente, esse 6 aqui também, que é do carregamento da bateria, recebe 19 volts também, tá? 5 volts você vai achar aqui, tá, componentezinho nessa placa, tá? Tá o componentezinho de 5 volts, 5 e 3 volts, tá? Que manda nessa bobina. O MOSFET de 3 volts, que faz o distribuidor, está debaixo da placa, no caso dessa, debaixo da plaquinha Wi-Fi, tá? Você tirar, mas essa bobina aqui do lado da placa Wi-Fi, ela recebe 3 volts, tá? No caso dessa placa. Lembrando que essa placa, ela não recebe 3 volts no pino 8 da BIOS não, igual muitas placas, tá? Essa placa aqui, ela recebe 1,8 volts no pino 8, 1,8, então ela não é de 3 volts, tá? Ela é de 1,7, 1,8, tá? Tem uma outra BIOS aqui, que recebe 3, tá? Uma segunda BIOS, igual aquela lá que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui tem uma segunda BIOS, pequenininha. Essa sim recebe 3 volts no pino 8, se eu não me engano, pino 8, pino 5, pino 6 e assim, tá? Recebe 3 volts,
E essa é a responsável pelo start, por ligar a placa. Né? Mas nem sempre o defeito de não ligar a placa é ele, é a BIOS, é a imagem da BIOS. Normalmente, esse componentezinho, ele é responsável por não ligar essa placa, tá? E também a falta de 19 volts. Mas essa placa tem um histórico muito triste de dar defeito no PCH, tá? Defeito no PCH, que processador, tudo conjugado aí, dá muito defeito aqui, tá? Então essa placa aqui é triste, tá? Bom, temos outra placa aqui também, mais uma. Essa placa aqui é uma Lenovo, tá? Uma placa mãe do notebook Lenovo. E aqui está o rabicho, né, de entrada de 19. É o mesmo processo de entrada, 19 volts, e tem o CI de charger, tem o MOSFET, e também é esse princípio que você tem que seguir, tá? As medições sempre seguem essa mesma sequência, não muda, tá? Não é porque essa placa é positivo, essa é CCE, aquela ali é Samsung, outra é Asus, essa aqui é Lenovo e tal. Não. O princípio é o mesmo. Circuito diferente? Sim, circuito diferente. Né? Mas o processo é o mesmo. Entrada, MOSFET, aí tem o carregamento da bateria, o MOSFET que faz o charge, o CI que faz o carregamento da bateria, aí tem os MOSFET de V-Core que alimenta o processador e assim por diante, 3 e 5 volts, mesmo processo, não muda nada, tá? O que você precisa é saber encontrar o circuito, é saber onde está cada circuito para você poder encontrar o defeito, você saber onde fica o circuito de carregamento da bateria, o circuito de 3 e 5 volts, né, que faz a alimentação da BIOS, do Super I/O, que manda para o Power e assim por diante. Tá? Encontrou esse circuito? Tudo vai facilitar a manutenção de uma placa de notebook ou de desktop, também celulares. Tá? Precisa saber encontrar esses circuitos. Tá bom? E nessa aqui, tá aqui o circuito de entrada, né? Os MOSFETzinhos que recebe 19 volts, tá aqui no cantinho. Né? O outro são dois, tá? São sempre dois MOSFET. A não ser que tenha colocado ali, o engenheiro tenha desenhado a placa para receber um MOSFET dual channel. Se não for o MOSFET dual channel, é single e precisa de dois MOSFET, tá? Seja qual circuito for, principalmente aqui no circuito V-Core, né? Perceba que tem sempre dois juntinhos, tá vendo? Trabalhando juntos, porque esses MOSFETs são single e precisa de dois, ou ele um só, mas sendo duplo canal, né? O duplo canal, beleza, aí é um só, mas o circuito tem que estar preparado para isso, né? Aqui nós temos duas BIOS, tá? Ao enxergar aí, essas duas só tem 15 minutos para enxergar direito, né? Essa aqui e essa aqui, tá? No caso dessa placa aqui, temos aqui uma BIOS 64 e uma BIOS 32. Tá? A BIOS 32, ela é responsável pelo start da máquina. Lembrando que algumas placas, em vez de ter duas BIOS assim, tem uma imagem aqui no Super I/O, tá? A imagem do Super I/O é responsável pelo start. Se a sua placa está recebendo todas as tensões de 19 volts e de 5 e 3 volts, tá lá. Ok? Aí tá também mandando a tensão do start 3,3 volts lá no botãozinho de power, tá lá. CML tá lá a tensão. Você aperta o botão power, zera essa tensão, você solta o botão power, a tensão volta. Mas a máquina não liga. Aí você tem que trabalhar dependendo da placa. Nesse caso seria a BIOS. No caso dessa placa aqui, no caso, a BIOS aqui, a BIOS 32. Mas algumas placas são aqui, aí você tem que trabalhar no Super I/O. Gravar ele, né? Existem gravadores de I/O muito bons. Né? É uma ferramenta útil para quem trabalha com manutenção de placa de notebook, de desk, tá? De celulares também. Né? Os gravadores de Super I/Os e BIOS um pouco caro no mercado, mas é útil.
muito útil para quem trabalha com manutenção de placa de notebook, celular e desk. Bom, grava ele, tá? Se você não tiver a máquina, você pode comprar ele no mercado aí de componentes, você consegue achar ele gravado, né? Se não tiver gravado, às vezes o vendedor já grava para você e manda gravado. É um pouco mais caro, sim. Para vídeo é mais barato. Mas você não tem a maquininha, compra ele gravado que resolve o seu problema. Ok? Então, algumas placas. No caso dessa aqui não, tá? Nós temos essa placa aqui. Essa é uma placa Asus, tá? O que eu quero mostrar para vocês são diferentes placas, mas com um processo de alimentação igual. Como todas são iguais, não muda nada com respeito à alimentação dela. 19 e 3 volts e 5 volts. Essas são as tensões, tá? É lógico que a falta dessa tensão de uma placa para outra pode ser componentes diferentes, é claro, nem sempre são os mesmos componentes que dão defeito e causa falha, né? De não ligar, de não ter a tensão 19 não chega na placa, você entendeu? Mas o processo é o mesmo, mesmíssimo. Sempre tem um componente de carregamento da bateria, tem um circuito, que é o principal circuito, é o circuito de entrada, né? O circuito da bateria com a entrada do DC Jack, né? De 19 volts da fonte, alimentação. No caso dessa placa aqui, nós temos aqui o conector DC Jack, né? Onde vai o rabicho. E de lá, você procurando direitinho, você vai achar aqui no caso dessa aqui, né? Os 12 MOSFETs pequenininhos, né? De entrada. O fusível, onde recebe a tensão dos MOSFETs, tá? O circuito da bateria, que carrega a bateria. E aqui está o 6zinho, que faz tudo isso. Está aqui, ó. O 6zinho que faz todo esse trabalho de chaveamento. Bem, recebeu a tensão, mandou a tensão de 19 volts no circuito de 3 e 5, tá? E também mandou tensão aqui no circuito VCore. 19 volts, está ali a tensão de 19 volts, está no MOSFET VCore e está na placa, né? Porque os 19 volts não para ali, ela alimenta vários pontos da placa, tá bom? Está aqui a BIOS, né? Você mede aqui no pino 8 da BIOS, você encontra os 3.3 volts, tá ali. 3.3 volts no pino 8 da BIOS. E a placa não liga. Tem tensão lá no Power. Você mediu lá no botãozinho Power e tem lá a tensão, 3.3 volts. Tá lá, você aperta e dá o comando, bonitinho, mas não liga. Não liga. Aí inicialmente você vai trabalhar na imagem da BIOS. Nesse caso aqui só tem uma BIOS, tá? Só tem uma BIOS. Esse I/O não tem imagem nele, tá? Esse I/O não é gravável. Tá? Então significa o quê? Que a BIOS, essa BIOS, uma única BIOS, ela é responsável, talvez, né, pela falha da placa não ligar. Você remove ele, encontra aí uma imagem que você considera que está boa, regrava ela, né, regrava a BIOS e provavelmente a sua placa volte a funcionar. Tá? Ao fazer isso, mesmo fazendo isso, a placa não liga, tá? Aí você pode trabalhar o Super I/O. Tá? Pode trabalhar o Super I/O, dê uma olhadinha visual, se não tem nenhum pino, se não tem nenhum ponto do Super I/O oxidado, tá? Falhando, né? Mede as tensões, ver se está chegando, recebendo a tensão correta, né? Os pinos adequados do Super I/O, ok? E se você trabalhou isso e mesmo assim a placa não liga, tá? Você, por exemplo, pega um Super I/O bom, novo, isso aqui não tem imagem, né? Você pega um novo, coloca no local, tá tudo bem o circuito ali, e mesmo assim a placa não liga, aí você vai ter que trabalhar o PCH. Tá? Vai ter que trabalhar o PCH. Lembrando também que às vezes você aperta o botão Power na placa, a placa não liga, mas dá uma piscada. É o LEDzinho de start, pisca e morre. Tá? Pisca e apaga. Ou talvez nem pisque, mas que você colocando o multímetro, né, na escala de tensão, né, ao startar, a tensão de alimentação entra e volta. Então algo está em curto em algum circuito aqui que você precisa encontrar. E muitas vezes o circuito que entra em curto é o de áudio ou de rede. Né? O de rede é comum, tá? Entrar em curto. De rede
áudio e até mesmo o circuito do HD, né, onde os capacitores, né, do circuito do HD também entram em curto. É mais raro, mas entra em curto. O mais comum entrar em curto é o circuito de rede e de áudio. Pode ser. Procurar um curto nesse circuito que talvez você encontre e resolva o problema. Tá? Ok, essa é a placa ASUS, tá? Eu tenho aqui uma placa também. É uma placa que eu uso para uma doadora, né? Às vezes eu pego alguns componentes nela. Dependendo dos componentes eu pego nela. Tá? Então, essa é uma placa também CCE, né? CCE também é usada, é uma placa genérica, né? Ela é usada também naqueles notebook Quebec e tal, esse aqui, esse modelo aqui, tá? C46, modelo, versão D. Esse é o modelo da placa, tá? Bem, mesma coisa, não muda nada, né? Não muda nada. Mesmo teste, mesmo procedimento. O que você precisa, como eu já disse, é conhecer o circuito, tá? Se você conhece o circuito, você vai encontrar em qualquer placa esse circuito, com facilidade. Tanto de 3 volts, como 19, como VCore, como qualquer circuito você vai encontrar em qualquer placa com facilidade se você conhece. Tá? Então, fica aí a dica, tá bom? Para vocês ver se ajuda vocês a encontrar o defeito, tá bem? Esse foi o vídeo de hoje. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês defeitos cabulosos que muitos técnicos têm encontrado em algumas placas, notebook Samsung, também notebook da Dell tem alguns defeitos cabulosos, né, que dificulta às vezes a gente encontrar o defeito, né. Eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, principalmente Samsung, porque Samsung é uma placa difícil de fazer manutenção pelo fato de não termos esquema elétrico, né. Samsung é meio complicado para achar esquema elétrico. Algumas placas encontra, mas a mais recente, os notebooks mais recentes, impossível, não acha esquema de forma alguma de Samsung. E assim como eu falei para vocês referente a essa placa que precisa conhecimento, conhecer o circuito, Samsung é do mesmo jeito, tá? Existe a dificuldade em encontrar esquema, não tem como eu usar um esquema da Samsung para encontrar um defeito, uma falha. Então a gente vai pela experiência, tá? Pelo conhecimento que você pode obter dessas placas Samsung para encontrar o defeito, saber aonde fica a falha e por que está falhando, tá? Por que aquele circuito ali está falhando e resolver, tá bom? Eu vou mostrar para você no próximo vídeo, ok? Até mais.